Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma live começando. Bom dia, Vilma, Jéssica, minha irmã. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre medo de abandono. Hoje eu quero dar dicas práticas para você que tem medo do abandono. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. Bom dia, Maria Lúcia, Vilma. Bom dia, gente. Começamos aí com uns 4 minutinhos de atraso. Eliana, Ju. Bom dia, pessoal. Então vamos começar a nossa live. Eu sempre sugiro que vocês tenham aí um caderninho para anotar os insights, porque a minha intenção sempre é trazer um conteúdo para vocês que ajudem vocês o conteúdo que ajude vocês a irem em busca das suas informações, tá? Eu dou aqui um estímulo para que vocês lapidem sozinhos. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para eu entender um pouquinho a história de vocês. Como é que você sabe que você tem medo do abandono? Como é que você avalia isso? Como é que você descobriu que você tem medo do abandono? Jana, uma pessoa super necessária. Que bom. Muito obrigada, Bruna. Irene, Pati. Como a gente sabe que a gente tem medo do abandono? Hoje eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns sinais, mas eu quero focar muito no como sair disso, tá? Porque as causas, o comportamento, geralmente vocês já têm alguma ideia. Às vezes você não tem esse nome, né? Não sabe que tem esse nome. Ah, eu tô com medo do abandono. Mas eu quero fazer com que vocês entendam como que vocês podem construir esse caminho para perder o medo do abandono. Então, como é que eu sei que eu tenho medo do abandono? Eu vou falando aqui, se vocês forem se identificando, vão colocando aqui, tá bom? Eu sei que eu tenho medo do abandono quando, primeiro sinal, eu tenho uma necessidade muito grande de manter pessoas na minha vida a qualquer custo. Sejam elas boas ou ruins para mim. Quem se identifica com isso? É uma pessoa que não tem muita capacidade de escolher quem é que vai ter espaço na vida dela. E ainda que não esteja bom, ela mantém. Irene, quando aceitamos situações que nos fazem mal. Isso, exatamente. E o que é o me fazer mal? Quando começa a fazer a vontade do outro. Pronto, Maria Flor. Esse é um sinal também parecido com esse mesmo, né? É não conseguir se posicionar, não conseguir fazer as suas coisas que não agradam todo mundo. Ou tomar suas decisões que não agradam todo mundo. Então vamos por partes, ó. Consegui perceber que não... Quando percebi, não ficava feliz sozinha. Maria Lúcia, eu tô melhorando. Que bom, Maria Lúcia. Certo. Então, não consegui ficar bem sozinha, fazer tudo para agradar o outro, não conseguir se posicionar, não conseguir colocar um fim em situações que são ruins para você. Quando não termina o que começa, abandona para não ser abandonada. Isso também. Esse também é um indício. Abandona para não ser abandonada. Bom dia, Vânia, Patrícia, Diego. Abandona para não ser abandonada é um clássico sinal. Como é que eu sei, Janda, que eu tô abandonando porque eu realmente acho que aquela relação não é boa para mim ou quando eu tô com medo? Bom dia, Cecília. Janda, meu pai biológico não me assumiu, não conheço. Ele abandonou minha mãe grávida. Isso tem a ver com esse medo? Provavelmente, Ju, provavelmente, tá? Como é que eu sei que eu tô abandonando por medo e não porque eu realmente analisei que aquela situação não é boa para mim? É quando, para mim, o pior cenário que pode acontecer é alguém chegar para mim e dizer: eu não tô feliz, eu não quero, ou me colocar um fim naquela relação comigo. E aí, por mais que eu queira aquela relação, por você não terminaria, mas você tá sentindo que aquela pessoa não vai mais querer ficar com você, aí você se antecipa porque você não quer aquela sensação de que o outro tá indo embora. Você quer ir embora primeiro. E muitas vezes a gente nem sabe se esse outro iria, né? A gente não sabe. A gente supõe, a gente imagina, ou a gente tem medo, e aí você tem essa atitude de você acha que você está se preservando. Porque eu me cuido. Não, na verdade não é isso. Né?
Abandono é com a pessoa do sexo oposto, né? Pode ser também, tá? Mas não necessariamente. Tem gente que vive muito essa dor do abandono, até mesmo com amizade, com pai e mãe. Então, essa sensação de abandono você pode vivenciar com qualquer pessoa. Tem gente que vive essa sensação com clientes. Sabia? Imagina você que atende um cliente e essa pessoa quer interromper os serviços com você. Tem gente que sofre muito com isso. Imagina, você é dentista, você é o arquiteto, você é psicólogo, você faz algum atendimento e o cliente não quer mais continuar. Ai, parece que eu me sinto tão abandonada por aquela pessoa, parece que ela tá me dizendo que eu não sou importante. Fiz de tudo para o meu antigo relacionamento não acabar. Olha aí, ó. Sempre faço isso para não me sentir rejeitada e abandonada. A rejeição, ela vem muito vinculada também ao abandono, né? Por isso que é até difícil identificar. Estou com medo do abandono ou estou com medo da rejeição? Abandono tem a ver com a sensação de ficar desamparada, vou ficar sozinha. A rejeição tem a ver com a sensação de que você não foi aceita ou aceito. É mais ou menos por aí, tá? Vamos lá, então, que mais que representa que você está com medo do abandono? Um sinal também é quando você tem um comportamento de deixar as suas coisas só para poder manter aquela relação. Imagina que você tem um trabalho. Eu não me entrego para não ser abandonada, eu também vou falar sobre isso. Você tem um trabalho, só que você acha que esse trabalho, do jeito que ele te exige, ele tira de você tempo com uma pessoa. Um namorado, uma namorada. E aí você acaba não trabalhando muito, se colocando numa situação ruim, tá? Não é problema você querer abrir espaço para alguém na sua vida. E isso em si não é um problema, tá? Porque é natural, quando você está num relacionamento, você abre espaço na sua vida. Agora, observa, eu nem trabalho direito só para ficar livre para aquela pessoa. Tá, e como fica a sua vida? Eu tô sempre sem dinheiro, eu não consigo ter independência financeira. Aí é diferente, entende? Você se abandona, você abandona as suas coisas para ficar disponível para o outro. Muitas vezes fico refém da opinião da minha esposa. Até o respirar dela me deixa para baixo. Olha aí, ó. Muita simbiose, né? Percebem? De onde vem esse medo do abandono, esse pavor, na verdade, né? Um pouquinho de medo do abandono, todo mundo tem. Vocês não acham que faz sentido, às vezes, você se sentir um pouquinho abandonado ou abandonado quando seus filhos saem de casa? Sabe aquele ninho vazio? Aí você, eu tô me sentindo um pouquinho abandonado, sinto que meus filhos não vêm mais me visitar, me sinto um pouco assim. Quem se identifica com isso? Faz sentido, né? Terminei um relacionamento e me senti abandonada, parece que eu tô aqui jogada ou jogado depois que a pessoa foi embora. Faz sentido também. Faz sentido você se sentir abandonado quando alguém falece. A pessoa morreu, você fala, nossa, parece que eu me senti abandonado por aquela pessoa. O que é o abandonado? É sentir que sem aquela pessoa, você tá sem proteção, você tá sem lugar. Sua vida ficou meio desajeitada. É isso. Percebem que isso é diferente da rejeição? O abandono é quando o outro foi embora, eu fiquei desajeitada, eu fiquei parecendo que a minha vida não ia seguir. Essa é a sensação. E muitas pessoas experimentam essa sensação de forma muito visceral, é uma dor. Tem gente que fala de dor física. Assim, uma dor no peito, uma dor no estômago. Assim, nossa, parece que eu vou morrer, de verdade. Meu casamento já acabou mais de 10 anos e até hoje fico esperando meu marido voltar. Ele já provou que não me quer e eu não consigo seguir em frente nem ficar com outra pessoa. Olha aí, Vilma, né? O que te prende? Né? O que te prende a uma pessoa que já disse que não vai mais voltar? Tem uma crença aí. Tem um apego com a ideia, né? Às vezes nem com a pessoa, com a ideia de que você tinha que estar com ela. E o abandono faz isso com a gente. A gente, às vezes, cria uma única forma de se sentir amparada, né? Ou amparado. É assim, eu só vou estar amparado se eu estiver com essa pessoa. Por que não com outra? Não, com outra não. Por que não? Ou, meu pai morreu, minha mãe morreu. Não vou conseguir seguir. Por que não? Não, eu só sou feliz se eu tiver essa pessoa. Por quê?
De onde você tirou essa informação que sem essa pessoa na sua vida, as coisas não fluem mais? E eu quero mostrar para vocês hoje que a gente a gente tem sensação de abandono, tá? Um adulto tem sensação de abandono, mas a gente não pode nem falar de abandono de um adulto. Por quê? Porque abandono pressupõe que aquele abandonado é um incapaz, é uma criança, é um idoso, é uma pessoa que tem necessidades especiais. Aí você não pode abandonar, é um animal, você não pode abandonar. Agora é um adulto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um adulto, agora eu não vou conseguir seguir sozinho. Não é que não vou conseguir. Talvez eu tenha mais dificuldade, talvez eu sinta uma tristeza, talvez eu vá ter que aprender coisas, mas abandono, percebem que abandono é muito forte? E a gente sente isso mesmo. Essa é uma ferida emocional que a gente traz. E geralmente a gente constrói essa ferida do abandono lá na nossa infância, no nosso primeiro ano de vida, com o vínculo que eu tive com a minha mãe. A mãe representa a sobrevivência da criança. E ela se sente amparada quando ela tem essa mãe disponível para ela. Como é que foi a história de vocês? É muito comum uma pessoa dizer assim, Janda, mas eu não lembro. Eu não tenho essa memória. Ou então, eu acho que não aconteceu nada grave. Porque quando aconteceu algo muito claro, sua mãe morreu, sua mãe foi embora, ou sua mãe trabalhava muito, você sabe, né? Aconteceu isso. Ou foi adotado, foi adotada, fiquei um tempo no abrigo. Isso fica mais óbvio. Ou uma mãe emocionalmente indisponível, né? Que não estava ali mesmo em condições de se entregar para esse bebê. Isso fica mais claro. Mas nem sempre é tão óbvio para você. Porque você não vai lembrar, né? E tem uma coisa que simboliza o abandono também. Que é quando você tá ali, imagina você já tá mais crescido, 5, 6, 7 anos, 10, e você queria poder conversar com seus pais. Você queria poder contar um problema que aconteceu ali na sua infância. Você queria contar uma coisa que aconteceu na escola, seus amigos te rejeitaram, qualquer coisa assim. Só que você não contava. Qual é a sensação que dá? Se a mãe abandonou e a avó cuidou, qual é o impacto nessa sensação de abandono? É igual? Paty, uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso até lá nos grupos, né? Comigo foi que fiquei meses internada no primeiro ano de vida. Pronto. Fabiana, se você ficou internada, abandono não quer dizer que o outro teve intenção de abandonar, mas você sentiu esse abandono, porque você precisava desse contato com a sua mãe e você não conseguiu ter, porque você estava internada. Então percebe que você não teve a possibilidade de ter suas necessidades básicas de afeto e cuidado atendidas? Há pouco tempo descobri que minha mãe teve depressão pós-parto. Pronto, Cecília, aí ó. Né, hoje estou com 59 anos. Então são essas informações. E aí quando você não teve a mãe, mas foi cuidada pela avó, você tem aí uma figura cuidando de você, o que é bom, mas a criança sabe que não é a mãe. Ela sabe. Ela pode até transferir essa função. Ela coloca outra pessoa naquele lugar e ok, é melhor do que se ela não tivesse. Mas eu sempre digo, ninguém passa ileso pelo fato de ter ficado sem a sua mãe. Ninguém. Você vai dizer assim, mas eu nem sinto hoje, Não, hoje você não tem como saber. Eu nem percebo, eu nem fico pensando nisso, eu acho que isso não é um problema pra mim. Como é que seria a sua vida se você não tivesse tido essa história? Entendeu? Achei. Meu pai precisou trabalhar na cidade e via ele apenas nos finais de semana. Depois fui pra cidade pra estudar e fiquei longe de minha mãe. Pode ser isso? Pode. Tem gente que sente abandono. Eu não vou entrar nas feridas, porque nas feridas tem um momento exato, né? Que eu falei que é no primeiro ano de vida, que surge. É quando essa ferida mais se instala. Eu dou mais detalhes sobre isso no grupo terapêutico, né? Quem participa do meu grupo sabe que eu faço uma sessão só das feridas. E aí eu explico a fundo cada uma delas. Passo exercício, enfim, para vocês entenderem como que cada ferida é formada e qual é o impacto disso na vida adulta, trazendo inclusive recursos. Às vezes a gente não sabe que a gente tem recurso, né? Mas falando do abandono, a gente tem um recurso que é construído por essa dor, né? São pessoas que geralmente têm uma emoção mais aflorada, são pessoas mais sensíveis, mais empáticas, com capacidade de comunicação, com capacidade de fazer com que os outros sejam atraídos por essa pessoa, porque ela parece ser carismática, uma pessoa que busca essa conexão, ela gosta dessa conexão.
Então, eu dou mais detalhes sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês que ter vivido isso, né, ter vivido essa dor de não se sentir amparado, faz com que você, na vida adulta, tenha um comportamento de ler abandono até onde não tem. Você vai ter medo das pessoas te abandonarem porque você não conseguiu ter um apego seguro. O que é o apego seguro? É se vincular à mãe ou ao pai também, que mais tarde o pai entra nessa construção do seu apego seguro. No início é mais a mãe, tá? Porque a mãe é a figura mais importante, depois o pai entra. E aí você não conseguiu se sentir amparada por esse pai ou essa mãe. É como se desejar esse vínculo fosse o mesmo que sofrer. Imagina você querendo muito ficar perto da sua mãe e sua mãe trabalhando demais. Como é que você devia se sentir? Olha, a Kátia tá falando, eu com 9 meses fui internada por 6 meses, isolada. Nossa, não me lembro, mas posso ter sentido abandono? Com certeza. Com certeza. Imagina você sozinha, com 9 meses. A criança não foi preparada para ficar sozinha, muito menos assim tão novinha. Com certeza se sentiu abandonada. Então percebem? Não tem a ver com intenção. Às vezes é a sensação, é a percepção, tá? Fica claro, né? Então, o fato de você ter sentido que desejar aquele vínculo te fazia sofrer porque você não tinha, faz com que você sinta que você não é importante. Eu não sou importante porque eu choro, minha mãe não vem me atender. Eu preciso de cuidados, não tem ninguém aqui pra mim. Às vezes aquelas pessoas que ficam jogadas na casa de um, na casa de outro. Sabe? Minha mãe trabalhava demais e não foi presente na minha vida, aí, Irene. Então, esse fato deve ter trazido consequências para você no sentido de quem era o seu cuidador? Quem ficava com você? Essa pessoa que ficava com você cuidava bem de você? Você ficava o tempo todo sentindo falta da sua mãe? Né? Eu ficava na casa da minha tia. E às vezes a mãe acha assim, não tem o que fazer, ela tem que trabalhar. E aí ela põe e ela acha que está bem cuidada. Só que nada muda o fato que a criança está sentindo falta dos pais. E ainda tem uma coisa, é importante que esse apego seguro seja estável. O que é estável? Não dá para essa figura ficar indo e voltando toda hora. Minha mãe passava 6 meses aqui, daqui a pouco voltava, daqui a pouco tinha que trabalhar, daqui a pouco... Isso acontece, a gente sabe que na vida, sei lá, uma pessoa que tem um trabalho que ela tem que trabalhar embarcado, sei lá. Ela, às vezes, vai passar por isso, mas nada muda o fato que isso tem impacto para a criança. A criança ter que ficar lidando com o fato de que agora eu tenho, agora eu não tenho, isso para ela gera um apego inseguro. Ela tá sempre esperando que vai ser abandonada. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Meus pais se separaram 5 vezes. Aí, ó. E lembro de todas as separações. Então, quando os seus pais se separavam, provavelmente isso gerava uma angústia em você. Angústia de separação. O que é a angústia de separação? Quem tem a ferida do abandono muito forte, costuma ter isso. Foi legal você ter dito isso. Porque é o seguinte, a angústia de separação é quando eu fico quase com uma sensação de morte quando alguém vai embora. Por quê? Porque eu não sei quando ela vai voltar. Principalmente quando você é mais novo, que você ainda não tem a noção de tempo. E quando você não tem esse apego seguro, quando essa figura não é estável, ou quando ela é indisponível emocionalmente, você está sempre desejando esse vínculo, está sempre desejando essa conexão e não tem do jeito que você gostaria. Então você acaba criando um apego inseguro e uma forma de se conectar que te gera ansiedade. Ansiedade de separação e as pessoas falam muito isso também com animais, né? Quem tem cachorro, assim, já deve ter ouvido falar isso, que é o seguinte, quando aquela figura de referência vai embora, aquela pessoa sente que o mundo dela acabou. Mesmo que você diga, eu vou voltar. Agora, pensa você adulto, você que passou por isso, que parece que a gente entende bem o fato da criança chorar quando a mãe vai trabalhar, quando a mãe vai viajar, quando o pai também vai se distanciar, quando o pai e a mãe estão se separando e alguém vai sair de casa, ela se sente desamparada e ela fica angustiada. Só que se isso não foi cuidado, se esse apego não foi olhado e percebido assim, olha, essa criança está sentindo muita falta, vamos tentar dar mais segurança para ela. Se isso não aconteceu, você vai para a vida adulta com ansiedade de separação. O que isso significa?
que toda vez que tem que fechar um ciclo, para você é uma angústia. Paulinha, vai ficar salva, tá? Você vai para o Instagram hoje e para o YouTube vai na semana que vem, na quinta-feira. Então, sabe aquela pessoa que quando chega, imagina você tem um namorado, uma namorada e aí vocês passam um final de semana juntos. Quando tem que encerrar o final de semana, ai, me dá uma dor, uma angústia. Dá uma dor, dá uma angústia, não dá? Ai, eu não sei o que que é. Ou então toda vez que a minha filha vai embora, eu sinto essa dor, essa angústia, ansiedade de separação. Ou quando eu falo, dou boa noite, aí eu fico, ai, por quê? Sabe o que que é essa angústia? Quando que a gente vai se ver de novo? Isso tem solução? Tem, Ivone. Quando que eu vou te ver de novo? Por mais que a pessoa diga assim, ó, até amanhã. Ou até o final de semana que vem. Ai, meu Deus, como é que eu vou ficar sem você? É um medo. É um medo do quê? Da pessoa não voltar. É um medo da pessoa de ficar sem a pessoa. É como se eu estou sem essa pessoa, eu vou ficar esperando. Eu sempre faço uma analogia que é o seguinte: é como se fosse a pessoa, quando você está com a pessoa, como se a sua luz estivesse ligada. Ligou o interruptor e você, ai que bom, eu tô na vida, eu tô ótimo, eu tô gostando. A pessoa foi embora, desligou seu interruptor. Você fica lá igual um pano de prato, um boneco de pano esperando a pessoa voltar. Aí quando ela volta, você liga de novo. Então se você só liga o seu interruptor quando a pessoa chega, sua vida vai ser sofrer quando ela vai embora. Então qual é a saída para isso? Alguma dúvida sobre essa construção até aqui? Sim, eu fico ansiosa, eu tenho ciclos abertos que eu deveria ter encerrado. Quem tem ansiedade do abandono, quem tem medo do abandono, tem muita dificuldade de encerrar ciclos e de terminar relacionamentos. Tá? Muita dificuldade. Então, às vezes, é aquela pessoa que tem uma relação que não faz nenhum sentido. Isso é dependência emocional? É. Não faz nenhum sentido. Ela não termina. Ela deixa sempre em aberto. Por quê? Ah, porque ela fica achando que ela quer voltar. Ela não quer perder ninguém. Ela não tem coragem de perder, ela não tem coragem de dizer, olha, eu não quero você, pode ir pra vida, tá? Tô te liberando, vai fazer as suas coisas que eu vou fazer as minhas. Ela não consegue. Ela não consegue, porque ela tem dependência emocional. Eu até tenho uma frase que eu digo assim para as pessoas, ainda mais isso é muito comum isso em relacionamentos abusivos, tá? Imagina você numa relação tóxica, que vocês já brigam o tempo todo, e essa pessoa ela chega a dizer pra você, eu não vou liberar você pra outra pessoa, mesmo que a relação não seja boa. Eu não vou liberar você pra outra pessoa. Por quê? Ela não tem condição de te liberar. Ela é muito insegura, ela não consegue imaginar você vivendo com outra pessoa e ela tendo que lidar com o fato de que ela não vai ter mais você. Mesmo que não seja bom, ela não consegue. Imagina essa pessoa que imagina um casamento, e essa pessoa tem um casamento ruim, ela se conecta com outro, o que muitas vezes acontece. Muitas vezes. Vocês vão saber que tem gente que passa por isso aqui, não precisa nem se identificar. Mas, ó, a pessoa é casada, o relacionamento não é bom. Ela não sabe terminar. Ela não termina, mesmo que não seja bom. Aí ela se conecta com outro. Ela tem um amante. E aí, esse amante, geralmente também é relação tóxica. Vão identificando. E aí, essa pessoa que tá ali, a terceira pessoa, por que você não termina? Você não tá dizendo que é ruim? Você não tá dizendo que comigo é maravilhoso? Por que você não termina? Por que ela não termina? Ela não sabe terminar com ninguém. Ela não vai terminar. Se ela não trabalhar essa dor do abandono nela, não vai terminar de jeito nenhum, mesmo a relação não sendo boa. E digo mais, por que ela não vai terminar? Porque se ela terminar com essa, investir nessa nova pessoa, sabe como é que ela se sente? Desesperada. Por quê? Porque essa outra, que ela está gostando, valoriza, também gera nela uma ansiedade muito grande do abandono. Porque ela não sabe se essa outra pessoa vai ficar com ela até o fim. Por mais que esteja ali uma relação super, olha, tô aqui, tô contigo. E relacionamento tóxico é muito cheio desse caos, né? Desse 880. Então ela sabe que ela vai viver nesse outro relacionamento, esse 880. E ela sabe que ela vai sofrer o tempo todo. Ela já sofre. Mas ela investir só nessa, para ela é um desespero. Porque ela sabe que ela vai ficar o tempo todo com medo de ser abandonada. Ela não termina. Ela não termina nem com o casamento e ela não libera a terceira pessoa. Aí fica nisso, ó. Aí a terceira pessoa, que também tem dependência emocional, não consegue encerrar dizendo assim, ó, poxa, já te pedi pra você se separar, já pedi pra você se separar. E então por que você não vai embora?
Ah, porque eu tô querendo que fulano diga pra mim, me libere, diga pra mim que não vai ficar comigo, pra que eu vá... Não espera o fulano te liberar. Fulano tem a menor condição de te liberar. E você também tá sem condição de colocar um limite e dizer assim, isso não tá bom pra mim, eu vou embora. Entenderam a dependência emocional? Todo mundo com dependência emocional aí. O casal casado e o casal amante. Tá todo mundo sofrendo, ninguém vive uma vida plena. Até porque o casal casado, aquele que é traído, pode até não saber, mas existe um adoecimento ali, porque senão essa triangulação não estaria acontecendo. Entenderam como é que é prejudicial o medo do abandono? O medo do abandono faz com que você não tenha condições de fazer escolhas saudáveis para você. Você não libera um cliente, você não sai de um trabalho que é ruim para você. Você, inclusive, tem um modo, que eu digo assim, é como se você vivesse um relacionamento abusivo com a vida. Como você se sente muito inseguro, muito desamparado, você sempre precisa de uma capa, alguém por cima de você, uma instituição. Eu digo uma instituição porque pode ser um casamento, uma empresa, um chefe, um pai, mãe. Oi, Laura. Vai ficar gravado, depois você assiste lá aqui no Instagram, tá bom? Você precisa de uma instituição em cima de você. Por quê? Porque você se sente uma criança desamparada. Você se sente uma pessoa que não sabe se sustentar sozinho. Então, você vai sempre precisar dessas instituições e geralmente, por você também ter essa dor, geralmente elas não são boas para você. Por quê? Porque você está se vinculando a elas pelo motivo errado. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Imagina você está morando fora do país e você poderia morar sozinho. Ah, não, mas é melhor morar numa casa. Tá bom, aí você foi morar numa casa com alguém, com outras pessoas para dividir essa casa. Ah, eu me sinto mais seguro assim. Tá bom, vai lá, não tem problema. Aí chega lá, você começa a ter problemas com aquelas pessoas. Ué, tá ruim. Por que você não sai daí? Vai morar sozinho, fulano. Você tem condições. Ó, a pessoa tem condição. Por que ela não vai morar sozinha? Não, porque vai que precisa de alguma coisa, vai que eu passo mal, vai que eu preciso... Se você passar mal, tem um telefone de alguém, você precisa morar com essas pessoas se você passar mal. Não, é melhor ficar aqui. Ela fica. Isso pode ser com pai, mãe, ou ela tá num trabalho, uma empresa. E é uma empresa que não é boa para ela, uma empresa que exige demais. Tem empresas que têm um comportamento tóxico com seus funcionários, né? Tem empresas e empresas. Tem empresas que são saudáveis, tem outras que não. Oi, Cris. Acho que isso também vai te interessar. Aí você tá lá, você tá numa empresa ruim, pessoas te cobrando, não tá legal a dinâmica, e você não vai embora. Pô, faz sozinho o seu trabalho, você tem condição, por que você não pode ser um autônomo? Não, precisa ter alguém me direcionando, alguém ditando o ritmo. Pode ser um relacionamento ruim. Falem pra mim, vocês têm essa necessidade de ter alguém ditando o ritmo? Laura, eu detesto ter essa insegurança. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão falando. É horrível isso, meu Deus. Quando é rejeição e abandono juntos, você não tem o que fazer. Porque se ficar sozinho, sair dos lugares, parece que o problema é você. Exatamente. Essa é a dor, né? Achar que se eu sair é porque eu que errei. Mas isso é por causa da sua infância. Eu, a farda de tenente e a capa de promotora. Ótimo, Maria Lúcia. Muitas percepções, né? Vocês estão tendo. O sentimento de luto em vida, a sensação de morte em relação à minha mãe. Também tem relação ao medo do abandono? Ou é outra coisa? Medo do abandono. Tá? Desamparo. Deixa eu ver o que mais. Deixei de ser oficial de justiça por medo de ter que trabalhar sozinha na rua. Olha aí, que interessante. Muitas percepções vocês estão tendo. Calma aí, gente, que eu toquei aqui na tela. E agora eu não tô mais conseguindo ver os comentários de vocês. Tchau, vou deixar assim. Eu não sei o que eu fiz aqui que ficou branco, eu não tô conseguindo ler. Janda, eu nunca vi homem independente emocional, porque são mulheres. Não, tem muitos mesmo. Relacionamento tóxico, homem abusivo, dependência emocional, acabou. Não tenha dúvida, tá? Sempre preciso de um pai. E a pessoa era a pessoa que me dava mais segurança. Fale mais sobre ter alguém ditando o ritmo, tá? É a pessoa que precisa de alguém ditando o ritmo para que ela se sinta segura, para que ela não seja a única responsável por ela mesma.
tá bom? Então, como que você faz para que você comece a ganhar essa segurança de não ter alguém ditando o ritmo? Alguém dizendo para alguém, é como se tivesse alguém por você. Entende? Percebem que é como se alguém estivesse no comando? É um relacionamento em que você diz assim, essa pessoa às vezes, até na dependência financeira tem isso, é alguém que vai cuidar das finanças, às vezes é alguém que vai cuidar de uma coisa que você não sabe cuidar. E eu sempre falo assim, para que você não seja um adulto dependente, você precisa ser o adulto responsável por você. Então você precisa aprender coisas de adulto. O que são coisas de adulto? Gente, às vezes eu não vou conseguir ler porque ficou branca aqui a tela e minha roupa tá branca, eu não tô conseguindo ler direito, tá? Mas, Janda, aumentar a renda e continuar vinculado à mãe pode ser dependência emocional, mesmo no caso de autismo no nível 1? Sim, tá? Sim, total, Fabiana. E mesmo no caso de autismo nível 1, você vai ter que ajustar a sua situação, porque você tem condições específicas, mas é possível de você sair da casa da sua mãe, tá bom? Então, vamos lá. Você precisa aprender coisas de adulto. O que é coisa de adulto? Assumir responsabilidade. Você precisa conseguir tomar suas decisões. Você precisa saber como é que funcionam as coisas do mundo, IPVA, IPTU, porque muita gente não se desvincula. Ai, porque eu não sei como é que isso funciona. Ai, eu não sei mexer com cartão, sabe? Ai, eu não sei como é que... Eu não sei que são os impostos que tem que pagar. Tem que saber. Tem que saber. Ai, mas eu não gosto. Você não tem que gostar. Para adulto, tem que saber essas coisas. Porque senão, você fica sempre nessa sensação de que você não está pronto. Ah, eu não estou pronto porque eu não vou saber. Ah, eu não vou saber trocar um chuveiro. Você não precisa saber trocar um chuveiro. Você precisa saber um telefone de alguém para trocar o seu chuveiro se você morar sozinho. Não é você que precisa trocar. Se você souber, é ótimo. Se você não souber, não tem problema. Ai, mas e se eu precisar de um remédio no meio da noite? Você pede para entregarem na sua casa. Só que para isso, você tem que ter a segurança de que você é um adulto, tá? O que é o adulto? O adulto, ele tem essa capacidade de administrar o que surgir. Ele vai administrar. E ele não precisa que tudo dê certo, porque nem sempre tudo vai dar certo. A gente sabe disso. Ai, como é que eu vou saber que eu vou conseguir? Você vai ter que aprender. E como que eu ganho a segurança em mim? Primeira coisa, você ganhar a segurança em você, você precisa testar a sua capacidade de tomar iniciativas. Quem aqui tem dificuldade de tomar iniciativa? Tomar iniciativa para qualquer coisa. Primeira dica, coloca aí, escreve. Eu preciso começar a tomar iniciativas. Criar oportunidades para que eu esteja no comando. Tipo assim, eu vou criar um passeio para minha família sair hoje. Eu vou criar um convite para uma amiga para a gente tomar um café. Eu vou criar a situação para que eu esteja no comando. Ó, eu fico igual criança, sempre precisando de segurança, tá vendo? Adulto ganha dinheiro, vive o amor. Criança não sabe lidar com dinheiro e com amor. Exatamente. Criança quer ser cuidada. O adulto quer trocar amor. Né? E com dinheiro também. Criança não trabalha. Criança não sabe lidar com dinheiro. Adulto tem que saber fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. Ai, será? Isso não é opcional? Depende. Geralmente, se você tá com a ferida do abandono, é muito importante para você que você saiba fazer dinheiro. Sabe por quê? Porque para você é muito cômodo depender do outro para ser cuidado. E aí você corre muito risco de estar em relações ruins para você. Se você tiver numa relação que é boa, você fala assim, Janda, meu marido é ótimo, minha mulher é ótima, eu dependo financeiramente dela, marido, não pai e mãe. Toda vez que é pai e mãe é prejudicial. Certo? Ai, Janda, isso não é muito radical? Não, porque todo adulto precisa se desvincular dos pais. Não desvincular no sentido de não ter importância os pais. Os pais sempre vão ser importantes, você sempre pode ter vínculo com seus pais. Mas você não pode depender desses pais dessa forma. Posso depender do meu marido? Se for um marido legal, um marido que não usa o dinheiro para te controlar, pode, não tem problema. Posso depender da minha esposa? Se esse acordo estiver legal entre vocês, pode. Tudo bem, mas aí é a história para outra live, né? Um relacionamento saudável precisa ter contribuição. Se no acordo de vocês a contribuição de cada um tiver ok, tudo certo. Tá bom? Não tem problema. Agora, um adulto precisa ter
o seu próprio dinheiro para que ele tenha opções. Quando você tem mais dinheiro, quando você tem mais independência, você tem mais opções, né? E muitas pessoas não criam as opções para continuar independentes. Como manejar a ansiedade para tomar essa postura com maturidade emocional? Isso é um processo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a ansiedade vem da sensação de que você não é capaz. Eu não sei, eu não dou conta, eu não sei como fazer. E eu sempre falo até nos pilares lá do meu trabalho em grupo, você tem que ter habilidade, disposição e permissão. Habilidade, não sei como fazer. Não sabe como fazer, a gente aprende. Não tem problema. É a mais fácil da gente resolver. Não sei como fazer. E como que eu vou topar essa ansiedade de medo de errar, medo de não dar conta? A gente só consegue fazendo. Conforme você toma iniciativas, você vai construindo informações sobre você. Então imagina você que tem medo do abandono, que quando você termina, você até terminou um relacionamento. Aí você, tô angustiada. Por quê? Porque sem essa pessoa, eu fico sem programa no final de semana. Sem essa pessoa, eu não tenho ninguém me ajudando a decidir tal coisa, eu fico sozinho, eu acho que eu vou morrer sozinho. Então tá bom, vou te dar uma sugestão. Esse final de semana, você vai sair sozinho. Não, como assim? Isso vai englobar o quê? Tomar iniciativa. Você vai escolher um lugar para você sair. Pode ser um café, mas a minha sugestão é que seja um lugar que você possa ir sozinho e chegando lá que haja possibilidade de você se conectar com pessoas. Então, por exemplo, cinema não é lugar para você se conectar com pessoas. As pessoas vão pro cinema para assistir filmes, vocês não vão ficar conversando. Então imagina, sei lá, um barzinho, um samba, uma balada, não sei. Mas a possibilidade de você se levar para um lugar e você chegar lá e você conversar com as pessoas. Por que esse exercício é interessante? Para você entender que você não está jogado aí e que para você ter alguém, a pessoa tem que chegar até você. Porque muito do medo do abandono se a pessoa for embora, eu não sei quando eu vou ter outra. Não é assim? Quando eu vou ter outra? Agora, quando você entende assim, se a pessoa for embora, quando eu vou ter outra, eu posso ir lá e construir essa possibilidade de ter outra ou outras. Pode ser pessoas para você ter um amigo, pode ser amizade, mas pode ser que surja até uma paquera, alguma coisa assim. Entende? Então, você sentir que você tem condições de construir, de criar oportunidades para fazer vínculos, faz com que você se sinta mais forte. Faz sentido isso? Fiz isso, comecei a ir na esquina. Gente, preciso desse exercício, sair para lugares que não preciso me conectar. Já fui. Pois não é tipo assim, um lugar sozinho, vou comer pipoca. Isso é legal também, isso é um dos exercícios. Criar uma situação para você ir sozinho, mas você não vai chamar ninguém. Você vai porque você vai dar conta de tudo que tá ali, ó. O que é o dar conta de tudo? Vou escolher o lugar, o horário, a forma como eu vou, a forma como eu volto, que horas eu vou, que horas eu volto, o que eu vou fazer lá. Vai depender só de você. E esse não é um exercício que você tem que fazer uma vez. Você tem que fazer várias vezes. Janda, eu não consigo sair sozinha porque tenho vergonha. Tenho a sensação que as pessoas vão falar de mim, ainda mais porque eu sou mulher. Tenho medo de viajar só. Também me sinto assim, Izzy. Então, viajar já é um passo além, né? Se você não consegue ir para academia sozinho, se você não consegue ir para um café sozinho, você vai conseguir viajar? Se você não consegue tomar uma iniciativa de tomar um café, você vai conseguir fazer uma transição de carreira? Você vai conseguir fazer um movimento maior na sua vida? Façam sempre essa comparação. Mais fácil para mim sair sozinha do que chamar alguém. Não consigo. Então, Vânia, esse chamar alguém também é um exercício. Eu vou me colocar para mostrar para as pessoas que eu quero a companhia delas. É outro exercício. O meu problema não é da iniciativa. Desculpa, é porque está muito claro que eu não estou conseguindo ler. O meu problema não é de dar iniciativa e me conectar. Meu problema vem depois dessa etapa. Qual é o problema que vem depois? Já deixei de ir para shows. Porque ninguém queria ir. Percebem como é importante você sentir que você está no controle da situação? Você está no controle, você que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Porque assim, vamos só fechar essa coisa do chamar. O chamar, dizer vamos, o chamar, ele faz com que você sinta que você tem valor.
ter a coragem de mostrar para o outro que você quer a companhia dele e que você não está inseguro de mostrar que quer a companhia, porque a gente fica, quem tem medo do abandono tem medo de incomodar, acha que o outro não quer a companhia dele. Então, quando você consegue fazer esse movimento, você consegue acreditar que a sua companhia pode ser interessante. E isso vai para uma outra dica que eu quero dar para vocês. Valorize a pessoa que você é. Quem tem medo do abandono acha que não tem importância, porque se sentiu muito desamparado lá atrás. O que você tem para oferecer para as pessoas? Por que você é especial? Eu já fiz esse exercício aqui com vocês, contar alguma coisa no que vocês são bons, né? Eu já fiz isso. Mas pensem aí, por que eu sou uma pessoa legal? Fico triste por não ter quem chamar no momento. Luísa, se você não tem quem chamar, você precisa construir, tá? Sabe por quê? Porque isso entra numa outra dica. Você precisa ter rede de apoio. Ninguém vive sozinho. Eu não tenho companhia para sair às vezes. Quero sair, mas não saio porque não tenho companhia. Então vamos lá. Você precisa saber que você tem valor, que você é uma pessoa que pode sim agregar na vida do outro, para que você se veja uma pessoa interessante. Jana, mas eu não me sinto interessante. A gente já falou sobre isso. Se você não se sente interessante, começa a se propor coisas para que você se torne interessante. Quanto mais você faz coisas, quanto mais você sai, quanto mais você lê, quanto mais você assiste coisas, aquilo ali vai colocando mais valor em você. Janda, se eu fosse especial, eu teria um namorado. Isso é crença, Nath? Não é isso. Não é por isso que você não tem um namorado, tá? Eu nem conheço a história, mas eu já sei que não é isso. Não é sobre ser especial ou não ser especial. Porque todo mundo é especial, só que a gente tem que ver como é que está sendo essa conexão, né? Por exemplo, manter emprego. Eu sempre saboto, sou demitida e volto pro colo da mamãe e do papai. Aí, Laura, isso é muito simbólico, né? Você volta pro colo do papai porque você ainda não tem segurança para dizer, deixa que eu vou, deixa comigo que eu vou. Você está fugindo da responsabilidade. Esse é outro indício de medo do abandono, porque se você ficar nesse emprego, tem gente que acha que assim, se eu for independente, eu não vou mais poder voltar pro colo da mamãe e do papai. E aí eu vou me sentir abandonada. Percebe a importância disso? Então você tem que saber que você conta com você. Eu sou capaz de me cuidar, me sustentar, que aí assim eu volto para as minhas relações para ir ao cinema com elas, para conversar, para a gente trocar ideia, para a gente almoçar e não para elas cuidarem de mim. Quem tem medo do abandono tem uma necessidade de ser cuidado. Isso está fora de lugar, porque você é um adulto. Todo mundo quer ser cuidado, assim, visto, valorizado, isso sim. E para que você tenha essa oportunidade de ser valorizada e valorizado, você precisa ter pessoas. Então, vocês que disseram que não têm companhia, vocês precisam ter rede de apoio. Jana, mas eu não tenho, como é que eu posso fazer? O que você pode criar? Você tem que ir para lugares onde você possa se conectar com pessoas. Você precisa se conectar com pessoas. Precisa, tá? Precisa. Precisa ter apoio. Precisa ter gente para falar. Precisa ter gente para poder chamar para o cinema. Porque ninguém vive sozinho. Isso é muito ruim. Tá? Então, você precisa aumentar essa rede de apoio. Outro exercício. Se colocar diante do outro como um ser que importa. Como um ser de igual para igual. Sem que você precise ficar agradando. Dizendo sim para tudo. Sendo a pessoa mais legal do mundo. E sem que você precise ficar convertendo essa pessoa para ela gostar de você. Ela não tem que ficar gostando de você. Você é que tem que gostar daquela relação. Você tem que ir para o encontro para você gostar dele. E não para que o outro goste de você. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Que você precise gostar do que você está fazendo ali? Que aquela relação tem que ser boa para você? Na semana passada eu fiquei internada no hospital psiquiátrico. Lembrei dos seus vídeos que me fizeram receber alta em 5 dias. Olha que fantástico! Que fantástico! Que bom! Obrigada por me contar isso. Percebe? Então assim, às vezes a gente cai doente porque a gente quer cuidado. Isso existe, tá?
Eu adoeço para ser cuidada, adoeço para continuar dependendo, adoeço para que eu tenha um ótimo álibi para não ter que me levantar e fazer por mim. Assim todo mundo cuida de mim. E esse é um perfil que aparece muito nos meus grupos terapêuticos, muito. Né? A Laura está aqui no grupo também, a Cecília, que participou do grupo, já está na mentoria. Eliana, que eu vi que estava aqui também, também de sempre querer ser gostável. Essa coisa de querer ser gostável é uma prisão. Então, lá no grupo terapêutico, eu trabalho muito isso para que vocês entendam essas feridas, entendam de onde isso partiu, para que você aceite e consiga transformar isso, se responsabilizar por isso. Ser uma pessoa mais genuína. Maria Lúcia também está aqui, passou pelo grupo, está na mentoria. Uau, Janda, acerta na música. E nas ferramentas também. Você tem que ter ferramenta para isso. Por isso que é difícil assim, mas como é que eu ganho essa segurança sozinho? Sozinho é mais difícil mesmo. Vou ser muito honesta com vocês. Sozinho, você não sabe mesmo. Você não sabe como é que você faz isso. E aí eu chamo vocês para trabalharem isso junto comigo. O grupo ele está com inscrições abertas, vai começar já na semana que vem, na quinta-feira. E na Semana do Consumidor, está com desconto de R$500. Como é que entra no grupo? O link está na bio, quem já quiser dar uma olhada agora, né, enquanto está assistindo aqui, está na bio. E é um trabalho que eu faço com no máximo 15 pessoas. A gente já tem 10 pessoas inscritas, só faltam 5, tá? 5 vagas. E em 10 sessões, eu trabalho com vocês todos esses pilares para que você ganhe segurança, para você saber quem é você, entender o seu perfil, entender como é que você funciona, por que você tem essas dores, como que essas dores estão interferindo nesse modo de funcionar, de ter que depender do outro, de se fazer de vítima, de fazer com que as pessoas assumam a responsabilidade por você. Ou então tem muita gente que está lá no grupo que tem um perfil de assumir a responsabilidade pelo outro, que é um problema também. E que também às vezes tem a ver com abandono. Você quer cuidar do outro, quer ser o salvador do outro para que você tenha lugar na vida desse outro. Para que esse outro fique te devendo, para que esse outro não se distancie de você. Quem aqui já se percebeu fazendo isso? Comprando as pessoas, fazendo coisas por elas, às vezes até dando dinheiro, fazendo elas dependerem financeiramente para que elas não saiam de perto de você. Quem já passou por isso e quem faz isso? Isso existe. Eu sou uma má pessoa? Não é sobre ser má pessoa. É que você tem medo do abandono e esse medo do abandono trava a sua vida. E isso faz com que você não atraia relações iguais para você. Toda ajuda gera dívida. Ajuda gera dívida. Apoio, não. Só que no apoio, quando eu dou só um apoio, eu não sou seu salvador. O apoio eu te apoiei. Agora, quando eu digo, eu vou te ajudar, o mérito é meu. Eu que te ajudei, eu que te inscrevi naquele concurso que você passou, eu que paguei o cursinho para você estudar. Se não fosse por mim, você não tinha conseguido metade do que você conseguiu. Quem aqui já falou ou ouviu isso? Medo do abandono. Eu quero que você tenha dívida emocional comigo, para que você seja eternamente grato. Namorado também é outro problema. Sempre vai ser problema se eu não estou resolvida ali com a minha questão do abandono na infância. Por quê? Porque quando a gente tem uma ferida dessa, de abandono com os pais, a gente tenta buscar essa segurança lá no relacionamento. A gente quer que um parceiro amoroso dê a segurança pra gente que o pai e a mãe deveriam ter dado. Não vai dar certo, porque não é pra isso. Aí, nossa, minha família fala assim. Meu pai fez isso comigo quando minha mãe morreu. Ele dava dinheiro, olha só, e tudo que a gente queria. Gente, isso é uma prisão. Tá? Então, você que quer romper com isso, esse grupo ele vai começar no dia 27, né? Esse grupo é na quinta-feira, de 11 às 12h40, tá? Muitas pessoas que participaram da imersão no final de semana quiseram entrar, mas não conseguem esse horário. Eu tô reunindo pessoas interessadas também para um outro horário que eu vou oferecer na terça-feira, 17 horas. Então, se você se interessou pelo grupo, mas não consegue no horário de quinta às 11, né? Você pode falar comigo porque eu vou abrir uma turma terça às 17, tá? O valor do grupo, ele é um valor que ele tá com desconto agora, mas ele tá mais acessível porque eu criei uma forma de vocês pagarem sem juros, tá? Então isso modificou um pouco a forma de pagamento de vocês, tá? E qual que é o grande trunfo desse grupo?
você vai colher tantas informações sobre você, tantas informações, que vira uma riqueza ali de ferramentas para que você entenda tanto as suas dores, quanto que você supere esses medos da vida adulta. O valor dele é R$ 3.400 por 10 sessões, tá? Só que ele tá com um desconto de R$ 500 até domingo. Então, se você se interessou, tá R$ 2.900 por 10 sessões. E nessas 10 sessões, qual que é o diferencial? Cada sessão dura de 1h45 a 2 horas. Então, toda semana você tem mais ou menos 2 horas de encontro. Você tem os exercícios para casa e você tem o grupo do WhatsApp para você partilhar ali as experiências, né? Aqui a gente tem a Vânia, a Laura que está falando aqui para vocês. Todas as pessoas estão no grupo. Já passaram ou estão, né? Então, a gente vê que o trabalho ele é contínuo. Vocês veem que elas estão aqui? Porque é cada vez mais percepção, cada vez mais percepção. Essas percepções, elas não terminam. Autoconhecimento não é uma coisa que você faz 2 vezes e acabou. Então, quanto mais, eu sempre falo, quanto mais intenso, quanto mais direto ao ponto você for, mais informação você ganha. Quero essa turma de terça se for o valor que eu possa pagar. Aí a Vânia está dizendo, muito bom. Esse horário para CLT é impossível, eu entendo. Mas eu ainda não consigo horários de noite, porque eu já falei que eu tenho um filho pequeno e a minha prioridade é estar disponível para ele de noite. Então, eu consegui 5 horas da tarde. Por enquanto, é o mais tarde que eu consigo. Parcela no cartão em 8 vezes, sem juros, e parcela no boleto também. Acho que em 6 vezes sem juros. Então, se você não quiser comprometer o seu limite do cartão, você também consegue fazer parcelado no boleto. Se quiser pagar uma parte no Pix e outra parte parcelado, tudo isso a gente consegue, tá? O meu convite para você é que no grupo você tenha a oportunidade de ver que outras pessoas também passam por isso. A riqueza da troca de experiências, gente, tem um impacto tão profundo, porque você vê que você não é a única pessoa que está passando por aquilo, né? E esse grupo ele só tem 15 vagas mesmo, para que a gente consiga trocar. Lá tem espaço para vocês falarem, tem sessões que são mais densas que eu falo um pouco mais do que vocês, mas sempre tem esse espaço para falar como é que foram as percepções dos exercícios. Tem o grupo do WhatsApp para tirar dúvida, eu mando áudio respondendo as dúvidas. Então, é um trabalho que vira como se fosse uma terapia aditivada, tá? E qual que é a minha mensagem final aqui para você? Você que passa pela ferida do abandono, não fique esperando que isso se resolva sozinho, porque não se resolve. Não se resolve sozinho. Acho que se eu for amadurecendo... Não, como é que você vai amadurecendo? Você precisa saber o que é saudável. Você precisa saber o que é dependência emocional. Você precisa saber que você está se comprometendo de um jeito que não está sendo bom para você. E às vezes você nem sabe. Às vezes você nem sabe que o modo como você está se relacionando com as pessoas não é saudável para você. Você precisa saber que a vida tem a regra do saudável, não é a regra do certo, porque certo é relativo, o que é certo para mim, o que é certo para você. Agora, existe o que é saudável, independente da gente gostar, da gente fazer, da gente concordar, existe o que é saudável. E isso é inegável. E eu quero contar para vocês o que é saudável, para que vocês consigam reorganizar a relação de vocês. Saber onde é que tem que estar a sua energia, saber o que você tem que topar. E eu sempre digo que para que você ganhe segurança na vida, você tem que ganhar segurança em você. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber quem é você e saber escolher as pessoas que estão perto de você. Você precisa construir relacionamentos saudáveis. Quem tem ferida do abandono precisa de relacionamentos por perto, só que tem que ser saudável, porque senão só alimenta a sua dor. Senão só alimenta a toxicidade que existe ali. E você não consegue romper isso sozinho. Você vai se colocando ali em funções de cuidador ou de dependente. Não é assim? Fala pra mim se você se identificou com isso, com essa dificuldade de criar vínculos saudáveis. Se você está sempre com medo do vínculo, isso é um apego inseguro. Então você vai ter sempre essa ansiedade de separação. Quem tem ansiedade de separação não faz nada sozinho. Você precisa fazer coisas sozinho, você precisa levar a sua vida para um lugar onde você consiga sentir que deu ruim, eu volto, deu ruim, eu transformo. Você precisa saber transformar a sua vida. Só que você precisa agir. E às vezes você não sabe agir sozinho. Por isso que eu te ajudo. No grupo, nesse acompanhamento de 10 semanas, você vai ter o apoio meu e do grupo para que você vá avançando. E contando ali quais são as dificuldades que você está tendo. E muito antes do fazer, você precisa de informações, tá?
Janda, você indica leituras sobre o medo do abandono? Agora não me vem um livro específico do medo do abandono. Tem as feridas emocionais que você pode ler, né? Mas é como eu tô dizendo, assim, nem sempre você só ler sobre vai te ajudar a aplicar, porque você precisa de alguém te ajudando na aplicação. Porque eu sempre falo que se você vira um grande consumidor de conteúdos de autoconhecimento, às vezes é pior. Se você só consome e não sabe dar um encaminhamento para isso, você não sabe aplicar. Porque você sabe as coisas, fica mais perdida ainda. Ah, já entendi, já sei porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, faltou isso pra mim. Tá, e aí, você vai fazer o que com isso depois? Vamos resolver isso? Vamos dar um lugar pra isso, pra que você avance? Parar de ter medo, parar de se apoiar nos namorados, na mãe, no pai, no trabalho. Amo suas lives. Estou chegando agora no perfil, mas te acompanho no vídeo no YouTube. Que bom. É por isso que muitas vezes o medo me paralisa e não consigo finalizar certas coisas. Pois é, esse medo, ele vem de feridas. E lá eu conto as feridas, você vai entender de onde está vindo esse medo. No grupo eu tenho certeza que você entende de onde está vindo o seu medo e aí a gente vai conseguir puxar você para lá, para onde você precisa ir. Eu não sei para onde você está precisando ir, mas a gente vai descobrir o que você vai precisar vencer para poder seguir, tá? Vai assistir essa live várias vezes, né, Cecília? E olha que a Cecília está na mentoria. Bom, ficamos por aqui. Então, você que se interessou pelo grupo, a gente só tem mais 5 vagas, tá? Para o grupo de quinta-feira. Caso você queira o horário de terça-feira às 17, fala comigo que eu já coloco você ali na prioridade, tá? Qualquer dúvida, falem comigo no direct. Eu vou colocar o link do grupo depois nos stories e tá lá na minha bio também, tá bom? São super importantes, o apoio do profissional para que haja evolução. É um investimento que não tem preço. Não tem preço mesmo, porque a transformação, quanto vale o valor? 2.900 na Semana do Consumidor, até domingo. Depois desse prazo vai ficar 3.400, tá? Um profissional ajuda, porque você fazer sozinho, você vai demorar muito mais tempo. E eu sempre penso, qual é o valor de você conseguir transformar seu relacionamento? O valor de você conseguir ter uma vida mais leve? Qual é o valor que você está disposto a pagar para ter essa transformação de conseguir ser a pessoa que pode contar com você mesmo, né? Então, contem para mim, por que valeu a pena estar aqui hoje? E se você se interessou pelo grupo, me conta aqui. Para eu já ter uma noção de quantas pessoas estão interessadas, até para eu me organizar, né, em termos de vaga e de comunicação com vocês. Por que valeu a pena estar aqui? E me contem se vocês se interessaram pelo grupo terapêutico. O nome do grupo: Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Vou assistir depois, cheguei atrasada. Tudo bem, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai para o YouTube também, tá bom? Você que está assistindo a reprise, me conta aqui que tipo de insights surgiram durante esse encontro. Fiz a imersão e foi maravilhoso. Ainda não posso participar do grupo, mas futuramente eu vou participar com certeza. Que bom que você gostou da imersão, me trouxe bastante clareza, que bom. Grata pelo aprendizado, ficha sempre cai, né, Vânia? O seu curso, ele ajuda a trazer clareza, já que no momento não consigo entrar... Não, o seu curso, ele ajuda a ter clareza, já que no momento não consigo entrar no grupo? Que curso? Qual é o curso? A gravação fica no feed, tá, Laura? O curso, o workshop, Seja Sua Prioridade, Supere a Dependência Emocional, ele é diferente. Eles são só 4 horas de aula gravada. Ele ajuda um pouco. Ele traz 6 perfis de dependência emocional, como que eles são construídos. Mas aí ele não tem acompanhamento, né? Só tem aulas. Ivone, Ivone, vai ser um prazer receber você, tá? Então, você que se interessou, já fala comigo pra gente já fazer a sua inscrição e você não perder o desconto. O desconto é só até domingo, tá bom? Que essa é a Semana do Consumidor. Então, se você se interessou, não perca, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela participação de sempre. Na semana que vem, às 8 horas, sempre na sexta-feira, a gente se encontra para mais insights e mais percepções. Um beijo para vocês.